Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira videoaula da sexta semana. Nesta videoaula eu vou estar continuando com vocês a revisão dos conteúdos dos vídeos anteriores e neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como realizar o bloqueio do movimento do nosso personagem Giga para que ele não atravesse o nosso bloco aqui do cenário e também a gente vai realizar a movimentação da nossa Ladybug. Então, para começarmos o bloqueio do nosso personagem Giga na hora de atravessar o nosso bloco, nós iríamos lá dentro do bloco de andar, que seria esse. Então, ele só pode andar quando o nosso personagem estiver aqui no chão e se ele estiver tocando no nosso bloco. Porque, como vocês sabem, o nosso personagem ele também pode estar aqui em cima do nosso bloco. Então, se a gente só utilizasse a nossa função, se ele estiver tocando no nosso bloco, o nosso personagem não conseguiria andar, nem se ele estivesse aqui embaixo e nem se ele estivesse aqui em cima. Por isso que eu tenho que colocar também para verificar se ele estiver tocando no bloco e se ele estiver aqui no chão. Bom, agora já sabendo disso, vamos começar a construir o nosso código. Eu vou arrumar aqui a nossa função para jogar ela um pouquinho mais para lá. E agora vamos começar a colocar as nossas funções dentro do nosso bloco de andar para impedir que o nosso personagem atravesse o bloco. Então, ele só pode andar se o nosso personagem não estiver tocando no nosso bloco e a altura do nosso personagem no eixo Y for maior que algum número, né? Porque, olha só, como vocês percebem, o nosso personagem está tocando agora no chão, mas quando ele estiver pulando, ele estará em uma altura acima do nosso chão. Então, esse é o nosso limite para saber se o nosso personagem está tocando ou não no chão. Então, eu irei utilizar a nossa função se então ou se não, eu irei colocar aqui e vou colocar por enquanto a nossa função de mova e próxima fantasia fora do nosso bloco. Agora, lá dentro do bloco de operadores, nós iremos selecionar a nossa função E, que como eu havia já falado para vocês, é uma função que ela só vai ser verdade se esses dois lugares aqui forem verdade. Então, para isso, eu irei lá dentro do bloco de sensores e eu irei colocar a nossa função se ele estiver tocando, que por padrão vem ponteiro do mouse. Eu irei trocar o ponteiro do mouse pela nossa sprite bloco. Então eu irei colocar aqui e agora nós também temos que fazer essa verificação da altura. Para saber a altura exata, mais ou menos, do nosso personagem, eu irei lá dentro do bloco de movimento e eu irei marcar a nossa posição Y aqui. Olha só, quando o nosso personagem está no chão, o valor de Y é igual a menos 139. E como vocês podem ver, um pouquinho mais acima disso, aqui ainda ele está tocando no chão. Então, é esse o valor que eu vou colocar. O bloqueio só vai funcionar se o nosso personagem estiver tocando no nosso bloco e a altura dele for menor que menos 131. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de operadores e eu irei selecionar o operador menor e eu irei colocar ele bem aqui. E agora eu irei colocar a nossa variável posição Y aqui. Eu irei dar uma arrumadinha aqui e eu irei colocar o valor de menos 131. Quando ele estiver tocando no bloco e a altura dele for menor que menos 131, quer dizer que o nosso personagem está no chão. E se ele estiver no chão, é para acabar bloqueando o nosso personagem. Então, eu irei colocar a nossa função bem aqui, de mover 10 passos, entretanto, ele não será um valor positivo, ele terá que ir para trás. Então, eu irei colocar menos 10 passos. E depois, eu irei colocar um som para ele fazer, indicando que ele está tocando no nosso bloco. Eu irei lá dentro do bloco de sons e eu irei colocar o nosso som, toque o som pop. E se caso ele não estiver nessas condições, quer dizer que se ele não estiver tocando no nosso bloco e a posição dele for maior que 131, então quer dizer que ele pode mover e acabar trocando a sua fantasia. Bom, agora vamos ver como é que está a execução do nosso jogo. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde para ver. Olha só, quando eu chegar perto do nosso bloco, perceba que o nosso personagem não atravessa, né, o bloco. E era isso que a gente queria.
E uma outra coisa que nós precisamos fazer é limitar o movimento do nosso personagem dentro do cenário. Porque, como vocês percebem, o nosso personagem ele vai acabar indo até o final do nosso cenário, né? E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele chegue exatamente até o meio do nosso cenário. Então, para nós realizarmos isso, basta a gente modificar aqui dentro da nossa função andar. Agora, nós iremos lá dentro do bloco de controle e nós iremos selecionar a nossa função se então ou se não. E iremos colocar aqui dentro do senão. O nosso personagem ele pode apenas se mover se ele estiver abaixo do meio do nosso cenário, que seria mais ou menos a partir daqui para baixo. Então ele apenas pode se mover se ele estiver aqui, do meio para baixo. Se ele estiver no meio para cima, ele não pode mais se mover. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de movimento e nós iremos selecionar a nossa função na posição X, porque é exatamente esse é o eixo com que o nosso personagem anda, é em cima do eixo X. O nosso meio do eixo X é o valor 0. Abaixo do valor 0 são os valores negativos. Então, do 0 até o menos 254 é esse pedaço aqui, o pedaço esquerdo. E do 0 até o valor positivo 254 significa este outro pedaço aqui, que é o lado direito. Então, o nosso personagem pode se mover se o nosso valor X for menor que 0. Agora, se o nosso personagem acabar passando do meio do nosso cenário, então ele deverá voltar a alguma posição antes do meio do cenário. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de movimento e nós iremos selecionar a nossa função mude X para, e eu irei colocar um valor negativo aqui, que seria menos 10. E depois eu irei mover a nossa função próxima fantasia para ele acabar sendo executado tanto quando o nosso personagem estiver acima ou abaixo do nosso meio do cenário. Agora vamos testar para ver como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde para inicializá-lo. Olha só, quando eu acabar alcançando o meio do nosso cenário, perceba que o nosso personagem ele não consegue mais passar desse meio. E eu posso voltar e ir até novamente o meio que eu acabo sendo bloqueado. E também nós não conseguimos atravessar o nosso bloco. Ó. Perceba que quando eu acabo tocando no chão e acabar tocando o nosso bloco, eu não consigo atravessar ele. Mas se eu estiver aqui em cima dele, olha só, eu consigo andar normalmente sobre ele. Bom, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesta videoaula. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando como realizar a movimentação da nossa Ladybug dentro do cenário. Bom, pessoal, até a próxima videoaula. Até mais!